Agora deu certo. Boa noite. Tava travando tudo. Deixa eu botar aqui um filtro para ficar apresentável. Boa noite. Tô só aqui botando uma cara para ficar apresentável. Já vou chamar a Jéssica pra gente começar. Só convidar aqui, um minutinho. Prontinho. Já só a Jéssica entrar, a gente já começa. Oiê! Oiê, peraí. Gente, ela tá belíssima. Eu vim aqui com filtro. Se maquiar, de se arrumar nessa quarentena, eu aproveitei. Eu boto aqui um filtro, eu passo um batom, um rímel e ó, tá com filtro, pronto, faz o Menina, eu tô com uma maquiagem prestes a estragar aí eu tô... Arrasou. Aproveita. Então, vamos seja bem-vinda, Jéssica, fiquei super Obrigada, Tatá. Claro. A gente já estudou juntas, já fez parte de grupo de pesquisa, já fez parte do projeto Experimente Juntas, né? Já me ajudou no meu chá de panela, né? Que é mega criativa. Maravilhosa. Foi mesmo. E aí, eu resolvi te convidar, né? Porque eu achei aquele post no Instagram do Experimente maravilhoso. Porque foi um momento que a gente estava falando de produtividade, de home office e tal, e ninguém se atentou para o quanto que a nossa relação em casa ia ficar comprometida ou ia ser afetada em função de toda essa mudança que a gente está vivendo agora, né? E aí eu achei aqui no máximo. Então, assim, o convite veio em função disso. Eu acho que eu tenho a aprender e eu quis dividir isso com as pessoas que acompanham aqui a gente pelo Instagram. E a gente vai bater esse papo para tu também ensinar a gente aquelas coisas, aquele protocolo lá maravilhoso que eu adorei. Legal. Tata, eu agradeço a oportunidade de falar aqui. É sempre um momento muito agradável para mim, que gosto de falar, gosto de ensinar, né? A gente está um pouco privado disso. Mas muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar trocando essas experiências, de estar trocando essas ideias. E como você falou, né? Assim que a pandemia começou, o movimento foi muito de vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Mas ninguém falava do tipo, vamos produzir com todas as crianças de férias em casa, né? Vamos produzir com todo mundo da família no mesmo espaço. Né? Vamos produzir com acúmulo de tarefas em casa, né? Total. Vamos produzir, por exemplo, eu tô atendendo na clínica, mas eu tô atendendo aqui, né? Home office, fazendo psicoterapia virtual. E aí, por exemplo, eu preciso garantir a privacidade para os meus clientes, então eu tenho que conversar com todo mundo, galera, aqui agora o quarto é meu. Então, assim, nós fomos convocados muito rapidamente a produzir, mas se olhou até para a saúde mental, mas se olhou muito pouco para as relações. Né? Exato. Então, assim como o mundo do trabalho precisou mudar, assim como o mundo do trabalho precisou se adaptar muito rápido, e se tem falado de inovação, se tem falado de mudanças muito fortes, eu vou parafrasear a Marilda Lippe, que é uma grande pesquisadora sobre estresse. Ela disse que quando a pandemia passar, vão sobrar as pessoas. Vão sobrar as relações. E ela falou, infelizmente, vão sobrar as doenças mentais, né? Os transtornos psicológicos. Então, assim, nós precisamos falar sobre as relações porque nós temos talvez aí mais um mês de quarentena. Então, nós pelo menos, né? Nós precisamos falar das relações nesse período de quarentena. E aí, antes de entrar no mérito do assunto, é importante colocar que todas essas dicas que nós vamos conversar aqui, eu e a Tatá, elas não se referem a situações de violência. Acho que é importante a gente começar dizendo isso, né?
todas essas dicas que nós vamos dar de conciliação, de conversa, de habilidades interpessoais, elas não se referem a situações de violência. E se por acaso você que estiver assistindo ou souber de alguém que está assistindo a essa live, eu souber de alguém, né, no seu caso, enfim, na sua proximidade, que esteja sofrendo violência, isso não se aplica. Porque nós vamos ter um outro tipo de intervenção, né? Nós vamos ter um outro tipo de abordagem para casos de violência psicológica, física, etc. Exato. Até porque aumentou muito, né, os casos de violência contra a mulher, situações alarmantes mesmo. Então já fica aí o nosso alerta, já fica a nossa chamada, atenta para isso. Atenção para isso, exatamente. Com certeza. E aí, o post que a Tata colocou, que eu fiz, né, no Instagram, eu fiz depois de ver alguns... Oi, gente, tem gente me dando oi. Eu fiz depois de ver alguns memes na rede circulando, falando coisas do tipo assim, ai, tá todo mundo falando que vai ficar 24 horas com a sua família, que lindo. E as pessoas fazendo graça com isso, tipo, Deus me livre, passar 24 horas com a minha família, meu Deus! Né? Eu tô até com uma listinha aqui de algumas coisas para falar. O pessoal fala assim, ai, não passo 2 dias sem brigar com a minha família. Teve até um que disse assim, nesse período de quarentena, eu até descobri que minha mulher tá na minha casa, eu vou ter que falar com ela. Tinha vários memes voltados para relacionamento de casal, sim, né? Sim. O coronavírus foi inventado pela mulher, porque proibiu futebol, fechou bares e fez o homem ficar em casa. Assim, bem machista, né? Um teor bem machista, mas assim, as pessoas de alguma forma, ainda que usando o humor, estão colocando isso, de como está sendo difícil. E até eu pego o gancho, eu que estou bem vivendo o mundo das celebridades agora, o BBB terminou, a gente precisa continuar com ela. Teve uma fala que eu achei muito interessante, muito apegada. Teve uma fala que eu achei muito interessante nas entrevistas com o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza, que era um casal muito conhecido, né? Muito querido pelo público, e eles se separaram. E aí, numa das entrevistas, ela fez uma fala que disse que a quarentena acelerou esse processo. Né? Porque quando eles estavam casados, quando não tinha quarentena, eles praticamente não se viam, porque eles tinham shows, apresentações, né? Cada um em um canto, né? E aí isso me fez pensar numa coisa. A quarentena fez a gente encontrar a nossa família. Sim. A quarentena... E o que acontece quando a nossa família se encontra? Né? Porque a rotina, ela distrai dessa perspectiva. Total. E nós temos visto... essa quarentena tem nos feito perceber que muitas pessoas constituíram não famílias, constituíram parceiros de trabalho, parceiros de tarefas, sabe? E agora você está encontrando pessoas que são a sua família, são os seus filhos, é o seu parceiro, ou os seus pais, irmãos, irmãs. E você está tendo que encontrar nessas pessoas. E eu penso também, Jess, até da experiência do consultório mesmo, o quanto que as pessoas se deram conta de, por exemplo, o quanto que o casamento, o filho, foi muito impulsionado por regras sociais de eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. E assim, eu tô conhecendo a pessoa com quem eu casei, eu tô entendendo o que é a maternidade na real. Eu tô conhecendo o meu filho, né? Exatamente. Isso é muito forte. Então, nós precisamos falar desse adoecimento ou fortalecimento das relações familiares, né? Porque nós, como eu falei, nós encontramos a nossa família agora. E o que a gente faz quando a gente encontra essas pessoas que têm emoções, que estão reagindo, que têm suas funções, né? E nós passamos 24 horas com essas pessoas, né? Então é muito importante falar disso, porque como eu falei no começo, quando a pandemia passar, ela vai passar. O que vai sobrar somos nós. Somos nós, nossas emoções, nossas famílias, nossos filhos. Então é importante. E é o que vai ajudar, inclusive, a gente a retomar tudo, né? Se a gente tiver feito uma base ali sólida. Perfeito. Nesse perfeito. E como eu coloquei, as relações elas vão mudar.
Eu tenho estudado um pouco sobre inovação e aí eles têm publicado muita coisa dentro desse tema da pandemia e eles estão pontuando exatamente isso. Características das relações sociais, elas vão mudar. Elas vão mudar. Porque agora a gente consegue ficar bebendo sozinho, vendo uma live e funciona, sabe? Então, eles já estão começando a questionar esses movimentos que a quarentena está trazendo. Sim. E aí eu achei importante começar batendo papo, porque, né, porque estamos mais estressados. Eu sei que é meio óbvio, porque nós estamos em quarentena, mas eu acho importante decupar um pouquinho isso para que a gente entenda de forma muito específica o que as pessoas estão experimentando, né? Para que a gente consiga saber a base, né? Até porque eu entendo que existe uma boa intenção quando muita gente posta aqui nas redes sociais, minimizando algumas coisas, né? Dizendo que é pra gente ver a leveza das coisas, de estar em casa, de estar com as pessoas que a gente ama. Mas, na verdade, eu sempre falo para todo mundo, a gente não tá em casa simplesmente, a gente não tá em casa com a família simplesmente. Perfeito. É um momento de estresse total, é um momento que você passa por um turbilhão de emoções, você tá com medo, você tá o tempo todo vigilante com o seu corpo. Eu tenho percebido não são isso, férias, qualquer sintoma, não são férias, né? Exato, exatamente. Então, eu acho perfeito a gente frisar o que tá deixando a gente assim, mais alerta, mais estressado, né? Mais ansioso. Perfeito. E eu achei importante começar isso, que como tu bem está colocando, a gente não tá de férias em casa, né? Sim. Nós estamos reagindo, nós estamos vivendo uma coisa que a nossa geração nunca viveu, né? Sim. Eu tenho dito para os meus clientes, né, que ainda não se sabe o que a gente está vivendo. Daqui a alguns anos vão começar a escrever o que a gente viveu, né? Vão começar a nomear. Então, nós precisamos entender por que essas relações podem ser tão conflituosas dentro de casa, dentro do convívio familiar. Essa demanda está aumentando muito na clínica. As pessoas que eu tenho atendido têm relatado. Então, por que esse nível de estresse e de conflitos pode aumentar? Primeiro, porque nós estamos mais ansiosos. Sim. E eu fiz questão de trazer 2 pesquisas importantes. Eu sei que são poucas ainda as coisas produzidas, porque a gente ainda está vivendo o momento, mas as pessoas que já começaram a produzir, elas têm pontuado coisas importantes. O The Lancet, um periódico, né, colocou que os entrevistados, 73% se relatam desanimados, 57% irritadiços. Eles identificaram nas pessoas que estão em quarentena reprodução de sintomas de estresse pós-traumático, como pesadelos, flashbacks, causados pelo medo de se contagiar, a frustração, tédio, falta de alimentos ou produtos básicos, informações inadequadas e perda financeira. Então, nós já estamos atravessando isso. A gente que está no contato direto trabalhando com saúde mental, a gente percebe exatamente isso. Total, né? Total. E assim, você até mesmo conversando com as pessoas, você vê, eu tô tendo insônia, eu tô tendo muito pesadelo, né? Eu tô tendo episódios, nossa, tem hora que o meu coração começa a bater mais forte, então as pessoas têm relatado isso. E uma pesquisa feita na UERJ, pode falar, Tatá? Então, e agora até eu fui ver aqui no comentário e me confundi. Daqui a pouco volta. Vai lá, pode falar da UERJ aí. Não, que é uma pesquisa feita na UERJ, que é estadual do Rio de Janeiro, com dados brasileiros. Olha o que eles colocaram, que a ansiedade e depressão duplicaram em 1 mês de quarentena no Brasil. Caramba! E no Brasil, 52% da amostragem de adultos experimentou estresse leve ou moderado e 18% já apresentavam estresse severo em 1 mês de quarentena. Então, as pessoas estão reagindo. E, além disso, como a gente está vendo, até aqui nos comentários já estão aparecendo alguns pontos, as nossas atividades, elas costumavam ser delegadas. Então, nós tínhamos professores, nós temos, para quem tem secretária do lar, né, que ajuda nos serviços domésticos. Outros familiares ajudavam nesse processo. E a gente não precisava ter habilidade para tudo, né? E agora a gente está tendo que ter. E a gente não se dava conta de
o quanto que tem trabalho por fazer, né? O quanto que tem coisa. Isso não incomodava, porque você tinha tanta coisa no teu dia que você chegar em Isso. casa e ver uma coisa fora do lugar e tal, deixava, né? Não tinha aquilo, não tinha Sensibilizava tanta menos, né? importância como tem hoje. Então, a gente está muito mais sensível e parece que muito mais Perfeito. atento a detalhes, né? A coisas que Isso. vão... O que eu ia falar naquela hora, eu lembrei, é o quanto que a gente está oscilando em emoções, né? Geralmente, Total. quando Total. as pessoas perguntam para mim como eu estou, eu digo, cada dia é um dia, às vezes cada hora é uma hora. Porque em alguns momentos a gente fica bem, em alguns momentos a gente está se sentindo disposta, outros momentos dá um medo, ou então você É. sabe de alguma coisa, de alguém próximo, e isso Isso é mexe muito contigo. comum. Pois é, Você vê nitidamente pessoas, nossa, teve dia que eu produzi muito, no outro dia eu não consegui sair da cama, é. me senti E o super quanto a gente mal. precisa, enquanto psicóloga, enquanto até pessoa de forma geral, validar isso, né? Que a gente Total. precisa aceitar que as emoções e os sentimentos da gente vão oscilar, que eles vão mudar e que a gente precisa acolher isso também, entender que É. é do momento. E planejar levando em conta isso, entendendo que Isso. eu não estou, nossa, é como se minha empresa tivesse me dado uma semana de folga, eu estou com tempo livre, eu consigo produzir tudo. Não é isso que a Sim, gente não está é. vivendo. Não é isso. Não Então, é. atividades que a gente, por exemplo, costumava delegar, foram todas acumuladas. Tanto que eu até, trabalhando com educação, né, eu vi alguns pais sofrendo com a escola, né? Online, pois é, você que é mãe aí deve saber. E eu Sim. até vi, cheguei a ver algumas críticas, porque os pais não assumem a responsabilidade pelos seus filhos. E eu coloquei, gente, mas é porque é difícil mesmo. É É muito, difícil. Por isso que tem muito. professor, por isso que tem professor. É. Fazer atividade com tecnologia, e criar, e Minha inventar, filha, e viva a pedagogia. Eu falo isso todo dia aqui. total. Viva a pedagogia. Eu fui ensinar a Júlia a fazer um L. Eu tava dizendo, minha filha, desce, empurra pra lá, empurra pra lá. Eu não sei como é que faz. É. Não Não, e sem dá. contar que agora você tem atividades com muito uso de tecnologia, com muita É produção. Então, eu entendo nesse sentido. E aí, as nossas atividades rotineiras que nos davam prazer, elas não estão aparecendo agora, isso. né? Então, nossa, tive um dia cansativo, vou ali comer um hambúrguer, que eu adoro. Ou vou ali ensaiar, que é a paixão da minha Da tua vida. vida. Vou E ali outra coisa, né? ensaiar. Não só Uhum. essas coisas que a gente fazia que geravam prazer, mas pequenas atividades do meio da minha rotina. Por exemplo, entre um cliente e outro no consultório, eu podia bater papo com as colegas que estavam atendendo lá. Eu podia fazer alguma Sim. coisa, tomar um Descer para tomar. café, tomar um Eu descia chá, para tomar um descer. sorvete. Exato, então você É, podia fazer alguma coisa. Isso amenizava a tua rotina, isso te fazia pensar em outras total, coisas, né? E a gente não total. tem isso agora. E a gente está em estado de privação, né? Porque o nosso acesso a reforçadores, o nosso Isso. acesso a situações que nos são prazerosas também, nos ajudavam a aliviar esse tipo de estresse. Então, a gente não Isso. só está ansioso por conta do coronavírus, a gente também está sendo impactado. E aí vem o ponto importante que já entra na nossa discussão, o tópico principal. Uhum. A rotina acaba faz com que a gente deixe de ver características do outro, nos poupa de Perfeito. situações com o outro. Ou então, só encontro aquela pessoa no final do dia, eu passo o dia inteiro fora, só encontro aí, é super legal, a gente brinca e tal. Então, a E fora que rotina... você podia fugir, né? Ai, discutir aqui, eu vou É, dar uma volta, depois isso passa, né? Eu tava vendo um problema ali latente, mas eu ignorava, ia fazer outra coisa, isso passava, né? E isso. ia embora, a gente não resolvia. Isso. Então, a rotina de quarentena também está nos expondo a características das pessoas com as quais nós não precisávamos conviver integralmente e Isso. tendo que nos expor a situações que a própria rotina nos fazia desafogar, como você bem colocou. Então, a Sim. proposta principal dessa conversa é exatamente isso, como manter relações saudáveis na quarentena, levando em conta Isso. todo esse Tudo isso antecedente que a gente tudo colocou. isso que a gente colocou. Tudo isso, que não é pouca coisa. E aí a primeira coisa que eu coloquei primeiro, cuidar de você.
Eu tenho aprendido, tem virado o meu mantra, que o melhor presente que a gente dá para o outro é a nossa saúde. É a nossa saúde física, é a nossa cuidar saúde da gente, emocional. né? Isso. É o melhor presente que você dá, sabe? E a conta tá chegando. A conta de quem não se cuidou, a conta de quem não tinha inteligência emocional, a conta de quem não ligava para a saúde emocional chegou. Né? Porque agora era para a gente estar, digamos que, imunizado, assim como imunizado fisicamente, era para a gente estar, abre aspas, imunizado emocionalmente, no sentido de já ter habilidades para lidar com períodos diversos. E agora, quem não se cuidou, a conta meio que caiu no colo dessa pessoa. Né? Você ia falar alguma coisa, Tatá? Não, é isso mesmo. A gente frisa o tempo todo aqui no autocuidado. O tempo todo eu falo sobre isso. O tempo todo eu bato nessa tecla. E o quanto que isso é preventivo, né? O quanto que esse trabalho de autocuidado aliado a você conhecer o que, né, suas necessidades para poder você se cuidar, ele é preventivo. Ele vai te ajudar na tua saúde emocional, na tua saúde física. Então, não é um falar por falar, né? Sobre autocuidado. E até isso, cara, você não vira um estresse adicional para outra pessoa. Eu penso muito assim, sabe, Thaís? Tá todo mundo tá todo mundo vivendo isso, tá todo mundo com medo, tá todo mundo assustado, tá todo mundo limitado. E aí você ainda é mais as suas questões, você ainda, sabe, vomita suas questões pro outro. Você, às vezes, nós criamos também muitos conflitos. Então, eu acredito muito nisso, do você se cuidar. E aí, nessa pesquisa da UERJ, eles falaram uma coisa muito interessante. As pessoas que estão mantendo terapia online regularmente no período de pandemia apresentam menos sintomas de estresse, depressão e ansiedade que as pessoas que não estão fazendo. Então, os psicólogos estão atendendo online. Ainda dá tempo da gente correr atrás disso, né? De cuidar da saúde, de ter cuidados com a nossa saúde emocional, com a nossa rotina, para você não vir a ser mais um estresse a essa situação. E eu coloco isso, não é para você fingir que você tá bem. Espero que vocês estejam me entendendo, né? Não é pra gente fingir que a gente tá bem, não é pra gente não ficar triste, não é pra gente não ficar doente. Mas, assim, você cuidar de si no sentido de saber manejar, saber ter habilidades para lidar com isso, para que outra pessoa não tenha que, de alguma forma, se responsabilizar totalmente por você, levando em conta que ela já tá tendo que cuidar dela também, né? Exatamente, exatamente. E ontem a gente estava numa aula com os alunos da UNDB e falando o quanto que a gente deixa para procurar psicoterapia no último momento, né? Quando você já está tendo as crises de ansiedade, quando isso já está assim extrapolando todos os limites. E que, imagina, com tudo isso acontecendo, você ainda vem procurar como uma forma de solução rápida e não vai dar. Então, o tempo todo a gente fala sobre buscar psicoterapia nesse sentido de você identificar suas necessidades e suas questões e trabalhar para que justamente no momento como esse, a gente esteja fortalecido, né? A gente esteja pronto para lidar com toda essa problemática. Exato. Eu tenho até coloquei isso para os meus alunos, né? Que as situações que a gente controla, o período da vida que a gente controla, eu diria que é para a gente se preparar para o que a gente não controla, né? Exatamente. E a gente se cuidar nesse aspecto. E assim, existem opções, e volto a dizer, quando a pandemia passar, o que vai sobrar são as suas emoções. Sim. O que vai sobrar somos nós, e nós já é previsto que vai aumentar o número de pessoas com ansiedade, vai aumentar o número de pessoas com depressão. Eu acredito que nós vamos conhecer condições psicológicas que ainda não vimos, sabe? Eu acredito que vão existir coisas novas. A pesquisa está apontando para esse caminho, então é o momento da gente se cuidar. E aí o segundo ponto, né? Deixa eu ver se alguém... Tô vendo aqui, alguém falou que a profissão que mais será necessária após pandemia certamente é a de psicólogas. Sim. Acho que não só depois, agora já. Eu concordo muito, e não é porque eu sou psicóloga, não. Mas é porque eu faço terapia. Então...
É pelos Então, dois assim, motivos, a gente sabe, a gente está aqui nos bastidores e a gente também vai em busca do nosso, desse trabalho pessoal, né? total, 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 total. E é isso, vão descobrir vacina um dia, se Deus quiser, bem em breve. Vai tudo voltar, as coisas vão voltar ao normal e as nossas emoções vão ficar aqui. Então, nós precisamos nos cuidar. E aí vem o segundo ponto, né, que é o cuidado do outro. Eu coloquei aqui como a empatia, validação e iniciativa como o segundo ponto para relações saudáveis na quarentena. Gente, volto a dizer, não estamos falando de situações com violência. Situações com violência, a gente vai trabalhar de outra forma, podemos até discutir no final sobre isso, mas aqui eu estou falando de situações que não envolvem comportamentos abusivos, não envolvem violência, né? Sim. Porque aí não dá para a gente falar em conciliação, vamos tentar sentar e conversar aqui. Né? Sim. E eu acho, né, Jess, que assim, se a pessoa que estiver ouvindo, a partir dessas intervenções, se notar, não, isso não é possível, né? Não Perfeito. É possível de aplicar. Então já é um alerta para você avaliar essa relação. Perfeito, Tata. Né? Ver se a gente já não está num outro ponto que é esse, de uma relação abusiva. Perfeito. Então, bem colocado isso que a Thaís falou, a gente tem que falar se isso aqui já não está funcionando, né? Se essas habilidades não estão funcionando, isso pode abrir nosso olho. Tô vendo aqui olhar, que tem gente que não consegue resolver. As pessoas... Empatia, de fato, é uma habilidade muito difícil de desenvolver, mas eu penso muito assim, o que a gente pode aprender e entender com empatia, né? Eu acho que nós podemos dar, dentro desse contexto da quarentena, nós podemos começar dando modelo, né? Nós precisamos entender, para mim isso tem sido um filtro muito forte, entender que as pessoas estão vivendo esse momento de forma específica. Eu vi assim, nossa, as máscaras estão caindo. Gente, não é que as máscaras estão caindo, as pessoas estão sofrendo. Sim. Isso é um ponto. As pessoas estão em sofrimento. E os sentimentos delas são legítimos, mesmo quando as ações são inadequadas. Isso é um ponto que a terapia comportamental dialética fala quando ela entra na questão da validação. Os sentimentos, eles têm um sentido, eles têm uma função. E mesmo quando as ações elas não são tão habilidosas. Então, nós precisamos entender que, assim como eu estou passando por esse estresse e essa ansiedade, eu estou aqui com a minha mãe. Minha mãe está reagindo de uma forma, os pais dela não moram aqui, os pais dela moram no interior. Ela está super preocupada com isso. Meu pai está super preocupado, meu pai é pastor. Então, ele recebe todas as notícias o tempo inteiro, de todo mundo tá mandando notícia para ele. Os amigos da idade dele são um grupo de risco, sabe? Que não tá necessariamente acontecendo comigo. Eu preciso pensar nesse sentido. E, às vezes, pegar leve e entender que as pessoas elas estão sofrendo. E aí, nessa pesquisa da UERJ, eles colocaram que o sofrimento aumenta. Quanto menor a escolaridade... Está sendo observado mais em mulheres. Mulheres estão sentindo mais intensamente essas questões. Quanto mais em quarentena, mais as pessoas estão sentindo. Quanto mais pessoas de risco são envolvidas nessas relações. E quanto menos exercício físico e menos alimentação balanceada, mais os níveis de ansiedade, mais os níveis de estresse e depressão, que foram as 3 condições que eles analisaram. Então, assim, a primeira dica que eu dou nesse aspecto na medida do possível, ser ativo no cuidado com o outro. Jay, estão pedindo para tu falar o nome do artigo. Depois eu só mando. Eu posso mandar. Foi um pesquisador da UERJ, posso até procurar aqui o nome certinho dele, do artigo, para não falar besteira. Mas foi recentemente. A Juliana colocou assim, na verdade estamos vendo como as pessoas reagem em situações onde as suas emoções são colocadas em xeque. E aí a Juliana colocou, eu estou em choque em como as pessoas estão reagindo. Eu confesso que eu também, né? A gente está vendo assim as pessoas reagindo em situação de muito estresse, de muita tensão.
E nós precisamos pensar sobre isso. O que eu coloco dentro do ambiente doméstico? Na medida do possível. Ser ativo no cuidado com o outro. Sim. Sabe? Eu E como literalmente seria digo, isso? primeira coisa, seja legal. Não é pedir muito. Muito. Mas eu coloquei algumas dicas, né? Eu penso na iniciativa da criação de momentos agradáveis em família. Eu sei que é difícil às vezes, e às vezes você não tem intimidade com a sua família, né? Essa é uma questão que acontece. Mas assim, na medida do possível, buscar fazer refeições juntos, perguntar como aquela pessoa tá e ouvir. Propor alguma coisa para assistir, propor alguma coisa para jogar, mesmo que você não esteja, mesmo que você, não quero assistir, mas olha pai, olha filho, tem essa série nova que lançou, achei que você pode assistir. Eu fiz minha mãe assistir Anne with Annie, da Netflix. Acabou que ela sentou, não assistiu comigo, mas acabou que sentou e assistiu tudo, e foi um tempo super agradável para ela. Não, então, nossa, minha mãe tem assistido série, coisa que ela nunca sentou para assistir série. E sentou, assistiu, ela e meu pai estão gostando e estão fazendo no tempo deles, né? Assiste um dia. Isso, exatamente. Eu acho não que precisa fazer aquela roda da amizade, todo mundo vai se abraçar hoje, né? E assim, né? A gente falou de cuidado com as emoções, de olhar que às vezes a pessoa também não tá naquela vibe de assistir série naquele dia e tá tudo bem. E entra o ponto que eu acho também que é crucial, que é o respeito. Ele vai junto com ser legal. Né? Eu tô sendo um pouco mais sensível para notar que hoje ela não tá. Eu fiz o convite, ela não tá nessa vibe. Tudo bem, eu não vou. Porque eu vejo muito. Eu acho que até meu irmão tava por aqui. Eu vejo muito que às vezes você quer colocar a sua forma de sentir pro outro. Né? A sua. Sim. Não, mas tem que tranquilizar, bora assistir, bora fazer uma outra coisa. E às vezes não é. Às vezes não é por aí. Não, por mim, e eu sou super assim, eu sou a dona disso. Gente, vamos aqui fazer uma rotina, tem que acordar, vamos sentar tomar café. Eu sou super assim, mas de fato, às vezes eu coloco mais uma pressão sobre as pessoas que pode gerar ansiedade. De tipo, nossa, não tô me cuidando, como a Jéssica disse que eu devia me cuidar. Né? Então, eu acho que tem isso. E aí veio uma pergunta muito interessante aqui, no sentido de se eu cuidar do outro e não cuidar de mim. Né? Acaba que eu cuido muito do outro. E aí, eu sempre gosto de dizer que autocuidado é disciplina. Sabe? É uma questão de disciplina. Assim como eu, por exemplo, quando eu tô trabalhando, quando a gente não tá de quarentena, eu não marco nada para quarta-feira, 8h30 da manhã. Porque quarta-feira, 8h30 da manhã, eu estou dando aula. Eu não negocio isso. Sabe? Eu não coloco isso em questão. Eu nem coloco isso na minha ideia de tempo livre, porque não existe esse tempo. Não existe. E com o nosso autocuidado, pelo menos eu gosto de pensar da mesma forma, sabe? Então, assim, precisa ser uma questão de disciplina. Até porque, como eu falei, quanto mais eu me cuido, melhor eu presenteio o outro. É uma ótima forma de cuidar do outro, cuidando de mim. Né? Porque quando eu não estou vivendo uma rotina, eu fico ansioso, eu posso aumentar a chance de eu adoecer, isso é uma questão importante. Eu fico mais estressada, eu fico mais deprimido. Isso pode reverberar, inclusive, no cuidado com o outro. Então, quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando do outro. E eu gosto também de pensar que eu posso fazer uma pequena coisa para fazer isso. Então, assim, no dia que eu não posso colocar algo com um horário fixo, eu me coloco como, até fiz aquele monitoramento de hábitos, e eu coloco que eu tenho que ter uma atividade de autocuidado por dia. Né? Eu coloco isso como uma tarefinha para mim. Porque da mesma forma que eu faço as outras coisas, é possível eu fazer isso, seja do básico, né? E às vezes é questão relacionada a sono, a água, consumo de água, atividade física. Então são coisas... Ou fazer nada, sem se culpar, né? Só sentado, tipo, nossa, hoje eu não tô bem. Hoje não tá legal. Hoje não tá legal, vou fazer vários nadas em paz, sem culpa. Então, assim, quando a gente fala, quando eu me cuido, eu às vezes posso... Quando eu cuido do outro, às vezes eu esqueço de mim. Pensa nessa perspectiva. Cuidar de você não é esquecer do outro, né? Cuidar de você não é deixar o outro na mão. E às vezes essa insistência em cuidar do outro, você acaba trazendo para você responsabilidades que não são suas.
eu discuto muito sobre isso. Por exemplo, eu amo... Tô dando muito exemplo dos meus pais, que eu tô aqui com eles, né? Eu amo os meus pais e eu quero que eles estejam super bem, me preocupo demais, mas eles também são adultos. Eles Sim, também têm responsabilidade. Então, assim, quando eu insisto demais, eu estou trazendo para mim uma responsabilidade que também não é mais minha. Então, cuidar do exatamente. outro também, também tem seus limites. Né? Sim. Então, a gente não pode colocar o cuidado do outro como uma coisa mais importante nesse momento. Precisa ser um equilíbrio. E é uma questão cultural, né? Eu vi que, assim, majoritariamente é um público feminino que queixa desse excesso de cuidado com o outro. E a gente sabe que a gente Uhum. foi treinada para isso, né? Para Total. para esse olhar para o Uhum. outro, para esse cuidar do outro e esquecer da gente. Perfeito. E, na verdade, eu tava vendo algumas reportagens sobre violência contra a mulher. E o que aparece era exatamente isso. Ele me trata como se eu fosse empregada doméstica, né? Sim. Uhum. Trazendo muito essas questões de excesso de tarefas, sofrendo por isso, pelo excesso de exigências e atribuições que foi Isso. acumulando e que a outra pessoa, de forma violenta, subjuga mesmo, nesse sentido de exigir. Sim. E aí, tô vendo uma pergunta aqui para quem sofre com toque Com nesse novo toque. mundo de limpeza extremada. Terapia. E para quem Terapia. não sofre, começou a desenvolver isso, né? Eu tenho É, falado bastante sobre isso também. porque assim, nós precisamos. Eu gosto de dizer que para todo problema existe a parte que a gente controla e existe a parte que a gente não controla, né? Isso. Eu tava até conversando com umas amigas sobre isso. Quando chega um delivery da comida, eu consigo conhecer, ver se a empresa é limpinha, consigo limpar a embalagem, mas eu não posso botar água sanitária no meu hambúrguer. Na Eu preciso, comida, isso aqui sim. isso eu não tenho como controlar, né? É uma metáfora, Sim. uma analogia para muitas dessas coisas. Uma parte das coisas a gente não tem controle. E Uhum. aí, talvez nesse momento a terapia ajude a lidar com esses sentimentos em situações que são incontroláveis. E aí a gente Sim. tá falando aqui de cuidar de si, cuidar do outro, mas e quando a treta? Reinou a E treta, tá a instalada. treta rola, você tá aqui tentando ser legal, fez uma comidinha que o marido gosta, fez a sobremesa que os filhos gostam, colocou um filme que a esposa tava afim de ver e tal. E aí, 30 minutos depois acontece alguma coisa, né? E aí vem a situação de como a gente lida com conflitos, né? Sim, E a minha fala baseada muito no manual de terapia comportamental dialética, que é hoje o que a gente considera muito protocolo ouro das terapias comportamentais. E ele perfeito. é um manual extremamente interessante. Ele foi publicado, ele foi escrito, né, desenvolvido pela Marsha Linehan. E ele é um manual que a gente trabalha muito no sentido de ajudar na construção de comportamentos que são adequados para pessoas que podem ter dificuldade de se adaptar a algumas situações. Não vou aprofundar muito nisso, porque não é o nosso foco, mas eu quis dizer de onde veio De onde onde vem? vai vir esses direcionamentos. E uma coisa que a gente entende muito é que muitos conflitos acontecem quando a gente não avalia onde a gente quer chegar. A gente entra no conflito sem saber para onde vai. Joga nas mãos de Deus e vai, né? Sim, Ou sim. então, quando a gente cria expectativas irreais sobre onde a gente pode chegar com esse conflito. Então, se eu conversar com ela desse jeito, ela vai mudar. Se eu Isso. falar com meu filho desse jeito, ele vai fazer isso, eu tenho certeza. Então, E quando a isso é uma gente não coisa estabelece esse objetivo, que as pessoas buscam na terapia, né? Uma forma de você abordar para sim, você ter sucesso em todos os seus conflitos, isso. né? Como eu É vou usar a literalmente palavra. isso. Mas eu fiz assim e não deu certo. Mas eu fiz assim e não resolveu o problema. Dicas da Suzy Opa, colocou. Nossa, travou tu aqui tá pra mim, falando tá, é tá? comigo? Será que fui eu? Travou? Voltou? Não, tô te Ah, vendo, engraçado que a gente fica normal. tocando. A gente fica tocando aqui, ó. Tá tudo Voltou, tá normal. bom. Ótimo. É exatamente. A demanda muito da terapia em síntese, como eu falo pra pessoa pra ela fazer o que eu quero.
Exatamente, exatamente. E a ideia é que muitos conflitos acontecem porque a gente não entra no conflito preparado. Preparado no sentido de o que eu quero com esse conflito, qual Sim. mudança eu quero gerar nessa interação. E até é tipo, eu vou me preparar para eu não fugir do foco nesse conflito. Perfeito. E muitos dos direcionamentos da marcha, em especial, eles vão nesse sentido. No sentido de eu me antecipar quando eu entro no conflito e não fugir do foco quando eu estou dentro dele. Isso. E aí ela coloca que existem... Vou colocar de forma bem geral, depois eu posso até indicar quem quiser se aprofundar nessa literatura, enfim. Mas é como se a gente, dentro de um conflito, tivesse algumas alternativas. E a gente precisa saber previamente para onde a gente quer ir quando a gente vai entrar. Então, eu tô zangada com a Thaís. Eu não vou chegar na Thaís, Thaís, vem aqui. Tipo Big Brother. Mano, vamos conversar, mano. Senta aqui. Vamos conversar. E aí joga alguma coisa. Ela tá dizendo que você precisa saber para onde você quer ir. E ela diz que dentro de uma interação, eu posso estar buscando ser efetiva no meu objetivo ou efetiva em manter a relação. Repetindo, Perfeito. Eu entro numa interação, eu preciso saber se naquele momento eu quero que o meu objetivo seja alcançado, eu quero que aquela pessoa faça o que eu gostaria, ou se naquele momento é mais importante preservar a relação. A relação. Gente, eu tô vendo umas pessoas aqui que mandaram pergunta. Não aqui, né? Mas que mandaram na caixinha. Sim, na caixinha. Uma canetinha e anotando. Pega uma caneta. Essa dica. Caneta e bloquinho e vamos anotando tudo, porque isso aí é valioso. É muito valioso. Nossa, fez sentido pra mim. Acho que meu marido agradece. Espero. Mas ela coloca essa diquinha, né? De alguma forma, assim, que eu acho super valiosa mesmo. Sim. Quando você vai entrar numa interação, pensa, você quer que aquela pessoa ceda pra você naquele objetivo, você quer que aquilo aconteça, ou você quer que aquela relação seja preservada? Porque são dois caminhos e dois objetivos diferentes. Sim. E aí, ela dá a primeira dica, a primeira diretriz, a primeira sequência de diretrizes, que é quando eu vou entrar numa interação e eu quero que o meu objetivo seja alcançado. Então, por exemplo, eu vou vou usar a Thaís aqui de palito. Thaís é minha irmã e eu quero, a coisa mais importante, eu quero que Thaís colabore com as tarefas domésticas, né? E assim, eu preciso que ela faça isso. Nesse momento, eu preciso que ela faça isso. É importante a gente eleger bem os nossos conflitos, né? Eleger bem, porque a gente não tá num punch muito legal para ter todas as DRs do mundo e resolver todos os problemas do mundo, não é porque né? Estamos em casa que a gente vai viver nessa constante DR, né? O tempo todo. Tudo é motivo para uma queixa e para trazer um conflito e ficar retomando, porque eu acho que isso é muito comum, né? Essa ruminação dos conflitos, né? Gente. Exato. Então, é uma coisa para... Essas dicas, elas vão ser valiosas para isso, para a gente ser efetivo. Eu tô entendendo assim, a gente vai ser efetivo no nosso conflito. A gente vai selecionar para ir atacar no ponto, tendo um objetivo. Perfeito. E muitas pessoas pensam que ser assertivo é o tempo todo ter boas DRs. Sim. É o tempo todo. Como você falou, eu tô aqui em casa, nossa, meu marido não lavou louça, hoje eu vou chamar aqui ele pra gente conversar, pra ter uma DR sobre a importância Gente, a gente não tá legal pra tudo tá discutindo. Então a gente precisa ser efetivo nisso. Tem aquela questão que as pessoas falam, né, Jéssica, assim, não deixa acumular o problema, resolve logo. A gente está falando de outra coisa. A gente está falando que essa é uma situação, a gente está vivendo um momento atípico, que você não vai, a cada mínima coisa, você ficar o tempo todo pontuando e transformando aquilo no conflito. Né? Exato. Por isso que o que a gente está colocando é muito isso. Vale a pena, vale a pena falar sobre isso nesse momento, fala aí, vale a pena trabalhar essa questão dessa forma nesse momento. Isso é assertividade também, porque assertivo pode ser eu escolher um momento melhor para conversar, né? Exato. Ou
deixar para depois. E aí a gente trabalha Né? duas coisas. O autoconhecimento, o que que é o importante para mim, o que que é uma dor, né, que eu preciso levar para um conflito, e o autocontrole, né? Eu vou esperar, agora eu não tô no momento não vai ser pra levar, efetivo. não vai ser efetivo. Não vai ser efetivo, cara. Não vai Isso. ser efetivo, né? Então, é uma questão importante para a gente pensar. Por isso que a diretriz é: observa, antes de você entrar, se vale a pena, se vai ser efetivo naquele momento Isso. e qual é o objetivo. E, Isso. esclarecido isso, a primeira orientação é... Queria ter um quadro aqui, sinto falta de... Mania Tô de anotando professora. aqui, gente. Tô anotando. A primeira questão que ela pontua é: o que Sim. fazer? Uma orientação, uma diretriz, o que fazer quando naquela interação eu quero que o meu objetivo seja alcançado. Uhum. E aí, volto a dar o exemplo, Thaís é minha irmã e eu preciso que nesse momento ela engaje nas tarefas domésticas. Ou então, eu preciso que algo seja feito e eu preciso que esse objetivo seja alcançado. Mais que talvez o equilíbrio da relação, vamos dizer assim. Não estou dizendo que você vai passar por cima da pessoa para alcançar o seu objetivo, mas naquele momento eu preciso que isso seja feito. E aí ela traz um conjunto de letrinhas, né? Eu nunca sei como é que fala, se é acróstico, acrônimo. Gente, eu sou acrônimo. Nisso. Acrônimo. Eu acho Desculpa. que é acrônimo. Toda vez eu Tá confundo bom, vocês também. entenderam, né, galera? É isso aí, não gente. abandone Aquelas a gente. letrinhas que as palavras estão saindo do ladinho. Pronto. Isso. E aí ela coloca o acrônimo do Dear Man, que é como se fosse querido amigo, caro amigo, sei lá. Mas enfim, essas letras Dear Man. E ela diz assim, ela dá uma sequência muito legal. Ela diz: quando você precisa entrar no conflito e aquilo ali você precisa ser atendido no que você deseja, primeiro descreva a situação que está acontecendo. Apenas isso. Pronto, valeu, tá. Descreva a situação que está acontecendo, né? Nesse e não caso, não é descrever tudo que aconteceu. Oi, fala. Nesse caso, tô pegando o exemplo que tu deu. Eu não tô. Perfeito. Então eu ia descrever. Tu ia descrever no caso, Thaís. Perfeito. Olha, eu tô vendo que as louças não estão lavadas. Era a tua parte nas atividades. Era tipo isso. Tipo isso. E não é assim. Thaís, em 1988, você me prometeu que você lavaria as louças. Você tá entendendo? No verão de 97. Não é isso. Sim. Thaís, nós dividimos as tarefas e você havia ficado com lavar louça e você não lavou. Claro, gente, esse é um exemplo muito simples. A gente está usando aí, mas você pode pensar em aplicar isso em outras situações. E eu tenho certeza que esse exemplo tá rolando em muitas casas, né? Com certeza. Inclusive hoje foi a minha vez e minha irmã não aceitou eu pagá-la para fazer isso. Tudo bem. Eu não aceitaria. Tudo bem, acontece, eu lavei. E aí, isso, você antecipou, por exemplo, você já haviam combinado, estabelecer uma tabela de tarefas, né? Sim. E vocês haviam combinado e você não fez. Então, descrever o problema atual. Segundo, expressar as suas emoções, a sua emoção. Não como a outra pessoa deveria estar se sentindo, não o que a outra pessoa deveria estar fazendo. Não é assim, nossa, Thaís, você devia ter consciência, Thaís, pelo amor de Deus. Thaís, você não se toca. Você tá sentindo. Olhar o contrário. Thaís, quando você não faz quando você não lava a louça, eu me sinto cansada, né? Ou eu sinto um pouco, você não... me sinto um pouco rejeitada, no sentido de você dar atenção para as coisas, enfim. Sim. Então, você expressa a sua emoção. Não no sentido do que a pessoa deveria sentir, mas no sentido do que eu estou sentindo. Porque eu gosto muito de pensar assim, eu não preciso que a pessoa mude completamente. Eu não preciso que ela pense diferente. Eu não preciso que ela mude toda a história de vida dela e tenha uma consciência. Só preciso que ela faça. Lembrando que a gente falou, né? De ser pontual. É aquilo ali. Não é a ADR da vida, né? Muitas pessoas, elas pensam nisso. De que, por exemplo,
Eu tô vendo aí, viu, gente? No chat, já resolveu. Eu lavei, entendeu? Já resolveu. Há uma dúvida pairando no ar, né? Só quero dizer isso. E muitas pessoas acabam tendo brigas muito intensas porque elas querem que o resultado daquela briga seja uma mudança de concepção. Gente, isso é muito difícil, né? Então, quando você coloca a sua emoção, você não está supondo que o outro deveria pensar dessa forma. Você só está expressando como você está se sentindo. Então, descrever é expressar. E a gente tá falando isso, né, no exemplo do lavar louça, brincando e tal, mas eu pensei em muitas queixas de casais do quanto que esse impor o que você tá querendo. Você não quer só que a pessoa faça, né? Não é só atingir o objetivo. Você quer que ela mude toda uma concepção a respeito daquilo. Isso é muito complicado. Isso. E aí, isso não é observável. Oi, fala. Só um minutinho, só para eu alertar o pessoal que tá faltando 9 minutos exatamente, a live vai cair. Aí vocês fiquem atentos que eu vou chamar Jéssica de novo, vou voltar e vou tentar deixar essa salva para depois quem não acompanhou. Mas vamos lá, continuando. Perfeito. E a Letícia disse que não lavei porque isso iria reforçar um comportamento. Eu já falei que eu não estou sensível a essas variáveis. O comportamento é outro. Mas isso é muito interessante, Tatá. Nesse momento, na verdade, eu acho que isso vale para a vida de modo geral, né? Pedir que o resultado de um conflito seja mudança de perspectiva é muito complicado, é uma coisa muito... Você não tem nem como avaliar, você não tem nem como ver se mudou. Então, assim, nesse momento, a pessoa fazer ou aderir àquele comportamento talvez seja o passo que você mais precisa e, como Letícia falou, possa reforçar, né? Ou apresentar uma consequência que mantenha aquele comportamento. Perfeito. O A do Dear Man é ser assertivo. O que ele coloca como assertivo? É pedir claramente, expressar diretamente aquilo que você deseja. E aí, ele propõe assim, não presuma que o outro sabe o que você quer. Nossa, mas a Thaís deveria saber, tem a louça ali em cima, as louças estão transbordando. Será que a Thaís é cega? Não sei, mas você pode pedir. Não suponha que o outro sabe o que você está querendo. Peça de forma direta. Thaís, às segundas e quartas-feiras, eu preciso que você lave a louça do almoço. Que você tem que ter consideração. Não, eu preciso que você lave as louças do almoço. E o R é, digamos, reforçar, ou eu diria, apresentar consequências. Né? Então, ela está colocando assim, mostre para a pessoa o que vai acontecer se ela fizer e se ela não fizer aquilo. Mas não em tom de ameaça. Sim, eu ia dizer. Natural. Não é pra gente não ameaçar. Senão eu vou... Né? Mas é apresentar de forma muito natural quais são as consequências que vão acontecer, né? Que vão suceder aquele comportamento dela. Então, por exemplo, se Thaís lavar a louça, isso alivia muito para mim. Isso me deixa mais descansada, me dá tempo para eu fazer as minhas outras atividades. Eu não fico sobrecarregada. E se ela não fizer, primeiro, vai demorar para ter acesso à louça limpa. E a nossa relação pode se desgastar, porque eu já estou cansada. Então, é o dear, descrever, expressar, ser assertivo e reforçar. Gente, em resumo seria... Thaís, a gente combinou que segunda, quarta e sexta você ia lavar a louça do almoço. Você não fez. Isso me deixa um pouco cansada. Isso me deixa um pouco mais estressada. Você poderia manter isso de lavar a louça segunda, quarta e sexta. Porque se você fizer isso, eu consigo ter mais tempo para fazer as outras coisas. Eu fico mais descansada. E isso não gera mais atrito entre a gente. Seria isso. Não uma DR imensa. Enfim. Tu queres logo desligar e a gente entra E a gente novo? volta, né? Pronto. É porque aí salva. Pessoal, que aí a gente faz... Sigam, aguarda aí a gente voltar. Que a gente vai voltar já já. Peraí.